Não tenho horizontes, tenho sonhos à vela e a tempestade da história. Não tenho mapas, tenho cartas anônimas e os gritos de seus náufragos. Não tenho mares, tenho a garganta seca e as palavras navegáveis. Sou um porto de emoções e o cais, meu coração, tem outra história ancorada. Sei do mar, do céu, são suas palavras naus e toda a paisagem uma vista de Portugal. Sei do mar, do seu longe, suas histórias mangues e o barulho das ondas numa linguagem lusitana. Sei do mar que o mar ainda é um silêncio. Lúcio nasceu ali na Frei Martinho. Da Capitão Zé Pessoa, que eu morava para Frei Martinho, é bem perto. Eu fui saber se tinha um quarto. E para a parteira fazer um exame em mim. Quando cheguei lá, a parteira trouxe a mala, porque o menino já está nascendo. Isso foi o nascimento de Lúcio, ali na Frei Martinho. Aí minha irmã foi buscar a mala, o menino já tinha nascido quando chegou para botar a roupa. Então, eu fui morar em Acais, na fazenda do meu pai, né? Lá foi a infância de Lúcio. Lúcio sempre foi uma criança muito brincalhona, tinha brincadeiras, muito humor maravilhoso. Sempre tinha as coisas dele, não parava de roupa de jeito nenhum, só vivia nu, pelado. Então eu comecei a fazer um macacãozinho abotoado atrás, que é para ele não tirar a roupa. Sandalinha dele, toda semana eu comprava uma sandalinha de feira, porque toda semana ele perdia uma no cafezal. Aí a infância do Lúcio, ele gostava muito do banho de rio, subia naquelas jaqueiras. Ele disse que tinha saudade da infância dele. Foi meu segundo filho, né? Porque o primeiro é Marcos Vinícius. É esse que vai já também falar com você. Quando de um lado, cavo, de um outro, covas. É no cimento armado, armando, a arquitetura prolixa de não sobre sim, sobre não. Quando de um lado cavo, covas de um outro. Ele nunca demonstrou, quando criança, que seria um poeta como, né, é considerado hoje. Ou seja, podia ser um poeta com as atitudes, né? Que realmente ele era. Ele era especial, né? Gostávamos muito um do outro, né? Tanto em todos os aspectos, né? Principalmente nas brincadeiras dele, que era muito engenhoso, né? E aquilo dava assim um tempero para aquele relacionamento de infância. Com as próprias brincadeiras dele, eu acho que já havia poesia naquelas próprias brincadeiras, não é? Era muito interessante você estar com um amigo assim, de repente dar umas saídas assim inteligentes e engraçadas, né? Ele usava muito do humor. Eu vi assim que ele era diferente. Mas Lúcio era assim, era de um humor extraordinário. Ele dizia que família só era bom para tirar retrato. Quando ele estava doente, que chegavam a perguntar como vai indo, Lúcio? Ele disse, eu estou escapando como gás de cozinha. Um dia ele chegou a dizer a mim, mamãe, a senhora criou a gente errado. Eu disse, meu filho, em que sentido? Criou a gente muito honesto. Ele chegou a dizer isso para mim, né? Eu disse, bem, se honestidade é defeito, então eu criei vocês errado. E assim as coisas que de Lúcio. As repentes que ele tinha, né? Já quando ele começou a escrever A Janela Aberta para o Mundo Sem Porta, né, Janela para Mim, aí eu queria entender o porquê, né? Então eu lembro que a gente ia tomar banho de mar, ele gostava muito de tomar banho de mar, só que não podia, né, por causa da pele, ele tinha um problema sério de pele, né? E aí mas ele adorava tomar banho de mar, nós íamos lá, aí ele me explicando o que era, o que ele queria dizer, porque o entendimento da poesia é muito vasto, né? E eu queria ver a dele,
Então ele dava aquelas explicações, né? Nós conversávamos muito sobre o lado místico da vida, né? Das buscas. Eu não considero um artista, mas como um artista plástico, como desenhista e pintor, e ele como um poeta, né? Senhor, sou eu, este infante ou corsário louco que vos tenta a fala, trazendo nas mãos as páginas ainda úmidas de outras cartas. Rasguei todos os mares, depois de navegar por mapas, náufrago de palavras nunca dantes navegadas. Senhor, vos digo mais, não existe mar além do buço que tendes no peito, e no cais nos espera a mais antiga das caravelas, nosso barco de papel. Ele era um ser poético pelas contradições que tinha, né? Pela cintilância. A personalidade dele tinha uma cintilância, um brilho, né? Que, como eu digo, quem conviveu, mesmo que não tenha convivido intensamente como eu e outros, mas quem conviveu relativamente com ele, eu acho que não esquece nunca mais, sabe? É aquela figura que marca, sabe? E aí eu considero também ele uma figura poética, quer dizer, ele também é uma poesia de si mesmo, digamos, é o poema de si mesmo, né? Porque ele era uma figura poética, irradiava vida, alegria, entendeu? Era uma figura, de certa forma, também, apesar de muito, como poeta, tinha um lado, digamos, desesperado, né? Porque é uma figura também um pouco desconectada com determinados padrões, né? Ou convenções sociais, né? Eu acho que todo poeta, de uma certa forma, tem um pouco disso, pelo menos os autênticos, eu quero crer, que tem essa sensação meio gauche, né? Como diz Drummond, meio desconfortável, né? Mas isso não o fazia nunca uma figura amarga, tá entendendo? Quer dizer, o desespero dele, às vezes, a angústia, não era uma coisa amarga, não era uma coisa que o pusesse para baixo, né? Ao contrário, aquilo era um alimento, digamos assim, era uma ração muito, muito preciosa, né? Para que ele elaborasse o seu texto poético, né? Então você pode ver que o texto dele é um texto que tem uma certa dor. Ele utilizava o humor justamente com o intuito de neutralizar o gosto cabotino da tristeza, para usar de uma frase Manuel Bandeira. Então é isso, ele usava do humor justamente para neutralizar o gosto cabotino da tristeza. Ele tinha certeza que o humor cava mais túneis úteis do que todas as lágrimas do mundo. Eu nunca vi em nenhum momento Lúcio doente, definhando, eu nunca vi nenhuma palavra dele de autocomiseração. Eu diria que ele se consumia em pé, feito uma vela. E como a vela, se consumindo, mas preservando a sua luminosidade própria. O primeiro impacto da poesia dele, a minha primeira percepção é que eu me vi diante de um texto e de um poeta muito preocupado com a questão da palavra, sabe? Lúcio, apesar de ser muito intuitivo, muito criativo, não ser, digamos assim, o intelectual, vamos dizer assim, de uma formação, de um estudo. Ele não era estudioso, entendeu? Ele não era organizado, ele não era uma pessoa sistematizada, entendeu? Ele é aquela figura inquieta, muito da espontaneidade. Mas é curioso isso, porque a poesia dele é exatamente o contrário disso. A poesia dele é uma poesia muito organizada do ponto de vista intelectual, quer dizer, apesar de ser uma poesia intuitiva, mas ela não é uma poesia solta, né? Não é uma poesia espontânea, é uma poesia muito trabalhada. Então essa foi a primeira impressão. Eu vivi diante de um poeta extremamente preocupado, né, com a arrumação das palavras no poema, né, com a questão da musicalidade dos vocábulos, com a questão, vamos dizer assim, do confronto, das tensões, né, do ponto de vista verbal, ou seja, um poeta que tinha na sua intuição uma certa ciência ou sabedoria de que a palavra no poema não é qualquer palavra, entendeu? E que o poema não pode ser feito de forma espontânea, entendeu? O poema pressupõe para ele, isso eu percebi logo, um planejamento. Extremo Cabo Branco, estranho trampolim.
Ao contemplar o Atlântico, o mar mergulha em mim. Era um poeta do Atlântico, né? Um poeta de uma saudade do Atlântico daqui para lá, né? Não de lá para cá, aquela saudade dos portugueses, de Dom Sebastião e tal, né? O nosso Sebastião, o Sebastião dele era um Sebastião de carnaval, né? Que vem com alegoria, com roupa de carnaval assim, e ao mesmo tempo muito centrado na história da poesia, da literatura, né? Que nós brasileiros fazemos quando nos relacionamos com Cabo Verde, com a África, Angola, Moçambique e com Portugal, com a língua portuguesa, né? Com os lusófonos em geral. Foi o maior dos nossos lusófonos, Lúcio Lins. Um poeta integrado à vida da cidade, e a vida da cidade passa pela boemia, né? Então ele também estava integrado a essa coisa da boemia e tudo, né? Um poeta, um herdeiro da coisa de Fernando Pessoa, da lira de Fernando Pessoa e de Camões também, né? Mas ao mesmo tempo ligado em algo novo, numa busca, né? Uma coisa de Mayakovsky, uma coisa que o próprio movimento do Jaguaribe Carne propunha também. Então, ele, Águia Mendes, eles são responsáveis pela inserção de uma poesia ali que vem do fim dos anos 70, 79, 80, 81, 82, na modernidade. Como o trabalho da gente, o trabalho de Jaguaribe Carne, tinha essa coisa da vanguarda, de correr para cima, sabe? A gente não corria para trás, a gente corria para cima, mesmo que levasse cacete, mesmo que a gente apanhasse, mas a gente ia para cima. A poesia de Lúcio, ela tinha isso, entendeu? Ela ia para cima das pessoas, sabe? Dentro do movimento de escritores independentes que ele participou, sabe? Com o Music Club, com o Jaguaribe Carne, ele estava sempre com a gente porque a gente tinha uma sintonia artística, a música da gente tinha muito a ver com a poesia dele, porque era uma poesia para frente. E a gente queria estar na rua. Era a história da guerrilha cultural, que a gente costuma chamar, né? Que era a arte na rua. A gente queria chegar nos lugares onde as pessoas não costumavam chegar. Na rua, nas associações de moradores, nos sindicatos, para levar essa mensagem que a gente tinha para as pessoas poderem perceber que a poesia de Lúcio, que a música de Pedro Osmar, a música de Paulo Ró, a música de Chico César, estava ali como uma arma em função da luta popular. O exercício de voar é fazer ninho com as palavras, é pousar na imaginação das asas, das asas, das asas, das asas, das asas, das asas. Uma poesia ágil, né? E que não se colocava como um fim em si. Não era a poesia em si. A poesia estava ali como uma ponte para uma outra poesia que viria depois. Por uma até irresponsabilidade dele com ele mesmo, dele com a sua poesia. Ele foi ágil e fez essas ligações assim. Com ele eu pude fazer ainda mais algumas canções, uma canção que eu gosto muito, Duas Margens. Antes de conhecer Lúcio, eu conheci a poesia de Lúcio. O primeiro contato que eu lembre com a poesia dele, talvez eu tenha tido um contato anterior, mas que eu lembre mesmo, foi através de Duas Margens, quando eu estava escolhendo o repertório para Apetite, meu primeiro disco. E eu fiquei muito impressionada com Duas Margens. Eu lembro que eu não parava de escutar e quanto mais eu escutava, mais eu chorava. Aquela emoção de estar encontrando
uma coisa que seria muito preciosa para mim, né? Como é a obra dele na minha vida. E para mim, assim, eu acho que é um privilégio ter essa relação com a obra dele. E ele assim, ele se eterniza com o que ele escreve, né? Com o que ele escreve e com o que a gente canta. E com que outras pessoas cantam e com as outras músicas que são colocadas, porque eu não sou a única, né? Naveguei, Senhor. Naveguei. E navegando aprendi do mar. Naveguei. E navegando aprendi do mar, que o mar, todo mar, é um naufrágio. Que o mar, todo mar, é um naufrágio. Eu morava sozinho num condomínio aqui nos Bancários, no bairro dos Bancários, e eu tinha um computador na época, né? E Lúcio não tinha computador para trabalhar a sua obra. E ele disse, poeta, deixa eu ficar usando esse computador para fazer meus poemas, né? E tudo bem, aí eu dei uma cópia da chave para ele, eu ia trabalhar pelo mundo aí, e ele passava as tardes no meu apartamento. E foi construindo aquele livro lá dentro daquele computador, né? Até que, certo momento depois, um tempo depois, quando eu já estava morando com minha companheira, a gente, uma certa noite, eu resolvi abrir o arquivo daqueles poemas, né? E aquilo me fez passar uma noite lendo aqueles poemas, porque eu comecei a me encantar profundamente. Ele estava numa fase fabulosa quando ele construiu aquele Perdidos Astrolábios. Foi uma coisa realmente muito, muito encantadora, né? E eu fiquei muito feliz de saber que aquelas inspirações, né, passaram por dentro da minha casa, né, dentro do meu espaço, e que eu, de certa forma, acabei contribuindo para aquele momento de Lúcio. Tinha coisa no comportamento de Lúcio que era engraçada demais. Primeiro que ele quando sugeria uma letra para fazer uma música, ele chegava para a gente e cantava a letra que ele estava sugerindo para a gente fazer a música. Chegava, poeta, aquela música, que tal essa letra aqui, ó? Aí cantava a letra de Lúcio. Você está sugerindo a um compositor que faça uma melodia numa letra que você já está cantando. Como é que é isso? E outra coisa que eu achava genial é quando ele emparelhava o carro. Às vezes eu ia em avenidas aqui da cidade de João Pessoa, ele emparelhava um carro do meu lado assim, aí buzinava. Quando eu olhava de lado era ele. Para aí. Parecia um policial rodoviário mandando uma pessoa parar por uma infração. Aí eu parava, ligava o alerta, ele descia e dizia, ei, eu tô com um poema novo aí. Aí recitava um poema no meio da rua, os carros atrás buzinando, ou então parava para pedir um disco. Eu vou dar um disco para uma pessoa aí, me dá um CD aí, me dá um CD. A Lúcia também para no meio da rua para essas coisas. Então era comum a gente passar, a gente vinha do trabalho para casa, e ele via alguém sentado no meio fio, via determinada poesia naquilo, ele voltava o carro e parava, tirava uma fotografia, conversava com as pessoas, e as pessoas ficavam até sem entender o que ele estava fazendo naquele momento. Então, até eu mesmo, Lúcio, o que é que você vai fazer? Você vai parar, você vai voltar, por quê? E ele parava, ele não dizia nada, e depois é que a gente ia ver que ele parou para fotografar, para captar alguma situação que na cabeça dele aquilo tinha a ver com a poesia. Então, os gestos das pessoas, a paisagem, a identidade com a paisagem. Então, a vida dele, realmente, ele nos gestos, nas atitudes, também tinha muita poesia. Senhor, longe somos nós quando velejamos sonhos. Maria das Águas, de Lúcio Lins. Eu sou Maria das Águas, nome e fado que a mim me foram dados pelo movimento dos barcos. Eu sou Maria das Águas, desde Maria menina, quando só Maria e ainda
Pelo mangue sob os céus brincava, de transportar nuvens em barco de papel. Dos meus nada sei, salvo talvez, tenho ido nos barcos de antes. Eu tenho uma vaga na lembrança. Que ainda de laços, sargaços e tranças, já tentava esse mar sem ser de mãos dadas. A cada maré que vinha, Maria eu ia, tomando o corpo e o cais, tomando gosto pelos prazeres, Maria, que ao porto fui servindo, antes do vinho, da primeira sangria. E foram tantos quantos barcos que a mim me chegaram, com suas almas nos mastros hasteadas. E foram tantos quantos os barcos que em mim me deixaram, sem velas e com enjoo dos mares. Me chegavam com suas falas diferentes, com seus falos urgentes, e me vestiam a rigor para suas fantasias. Eu me despia, eu me vestia, eu me trocava, enquanto suas mãos em meu corpo faziam cruzeiros. Eu contava as estrelas. Onde sou lodo, fui veludo, leito de tantos deleites, pelos 4 cantos do porto, para os 4 cantos do mundo. Confesso que vivi, confesso que bebi, goles e goles de mar, até o mar derradeiro, até saber-me sozinha, até beber-me Maria, garrafa sem mensagem. De mim, todos os barcos já partiram, e sou só ruínas de um corpo antigo, onde marujos saciaram suas sedes aos beijos do gargalo de minha boca. Resta em mim o que esqueceram em mim, as marcas de mastros e dentes, a ferrugem das âncoras tatuadas, um iceberg no copo d'água e o endereço de um mar. Veio de mim esse mar que hoje bebo, veio de mim esse mar de amar seu beijo. Veio de mim ser de Maria, Maria das águas. Maria que canto, encontro de sede e água, e quando rio, eu rio doce, arco-íris nos lábios. Maria que canto, com os olhos que os olhos d'água, e quando rio, eu rio doce, orvalho na lágrima. Quando a pessoa se vai, né, de uma certa forma, leva muito também. Quer dizer, leva parte da gente, né? Eu disse, mas não é. Eu digo, porque leva mesmo, né? A gente fica menos completo, entendeu? A gente fica menos completo. Mas isso é um processo, né, natural da vida de todas as pessoas, entendeu? As perdas, né, fazem parte, né? Um tema que ele gostava muito das perdas, né? As perdas preciosas que ele gostava de falar, até no verso dele, né? O menino impossível, azulgado, o bico, ele queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, queria preencher todos os espaços ao mesmo tempo, e se não podia fazê-lo fisicamente, ele o fazia através da poesia. Ele era um sujeito que estava, vamos dizer assim, sempre no mundo da infância, porque estar na poesia é estar no mundo da infância, na medida em que a poesia é a infância amadurecida, conforme já o disse um grande poeta recentemente falecido, Fernando Mendes Viana. Então Lúcio é isso. Ele era um menino impossível, cujo mundo era a poesia. Intervalo das águas, de Lúcio Lins. Não parto, cedo minha âncora feliz do mergulho. Meu barco deu-se aos intervalos das águas, e hoje eu nunca mais navegarei. Hoje me dirão dos arrecifes pelas espumas das perdas, nesse mar louco de pedras. Meu barco deu-se à ferrugem dos calados, e hoje eu nunca mais navegarei. Não parto, dou-me ao mar.
Ao mar, Senhor, ao mar. Ao mar. Ao mar. Sei do mar, do seu sal, suas palavras naus, e toda a paisagem uma vista de Portugal. Sei do mar, do seu longe, suas histórias mangues e o barulho das ondas numa linguagem lusitana. Sei do mar, que o mar ainda é um silêncio, e a palavra mar, um oceano de palavras. Sei do mar, que o mar ainda é um silêncio. Eu me procuro.